Por que tu ainda tá com dúvida sobre chamar o CT? Tu acredita que tem um momento certo pra gente chamar o CT, nós da assistência? Sobre isso que eu quero conversar contigo. Quando a gente inicia um atendimento, é essencial que a gente identifique as situações que vão demandar a nossa intervenção, que vão pedir uma articulação, que vão pedir um encaminhamento da nossa parte. O nosso foco é a construção do projeto de vida dessa família, é o nosso norte. Então, é fundamental que a gente integre essas políticas pensando nisso. Então, a gente vai chamar educação, saúde, habitação, todas as políticas necessárias, visando fortalecer essa rede de apoio, os vínculos dessa rede de apoio, para a gente promover um melhor bem-estar, a garantia de direitos. Então, durante o acompanhamento, a nossa intervenção tem que ser muito estratégica. A gente não pode chamar os serviços de maneira ocasional. A ideia aqui é priorizar a conscientização dos direitos da criança, do adolescente, de toda a família. Então, além disso, a gente precisa entender qual é a diferença entre a gente e os outros serviços na hora de acionar o conselho. Porque existe uma diferença nessa abordagem. E isso é que traz muitas vezes a dúvida. Por exemplo, na educação já tem protocolos que são mais objetivos, que estão padronizados. Então, o conselho, por exemplo, tu tem uma situação de evasão, tu tem uma situação de violência, tu tem que chamar o conselho. Enquanto que na assistência, a nossa avaliação sempre parece muito mais subjetiva. E isso acontece justamente porque a gente absorve muitas demandas, porque a gente tem um trabalho contínuo com a família. Então, acaba que a gente sempre fica nessa dúvida. E essa diferença vai exigir da gente um olhar muito mais aprofundado para esse momento ser assertivo em relação a chamar o conselho ou qualquer serviço. Então, a gente não quer prejudicar o vínculo, a gente também não pode ficar sobrecarregado. Essa que é a ideia. E acionar aqui o conselho tem que também considerar quais as expectativas que a gente tem em relação ao conselho. Né? O que a gente imagina que ele vai estar trazendo para essa estratégia. E também qual a percepção da família, para a família não interpretar como uma punição a chamada do conselho. Né? Então, a gente tem que ter uma comunicação transparente, um trabalho conjunto para evitar conflitos, para fortalecer essa rede de proteção. A nossa relação institucional com o conselho, ela tem que possibilitar uma troca de informação, realizar reuniões que têm uma certa periodicidade, estudos de caso conjunto, atividades em parceria. Então, a gente tem que garantir uma intervenção que seja colaborativa, que seja eficaz e que esteja para além do caso a caso. Quer entender tudo isso de maneira mais profunda? Vai lá no canal para assistir esse conteúdo completo, ter mais dicas, estratégias práticas e aprimorar a tua atuação intersetorial. Beijão!